Eu sempre, na infância, eu sempre tive câmera. Era um brinquedo que minha família sempre me dava, então eu tinha uma intimidade com câmera Super 8. Não pensava em fazer cinema. Depois eu me interessei pelo cinema, fui assistente de direção, inicialmente, né, como estagiário na Boca do Lixo, em filmes assim que eu não podia nem ver a filmagem, né, que era pornô chanchada, eu era menor de idade. Depois fui indicado para trabalhar com o Oswaldo Candeias. E aprendi bastante com ele, mas ele saiu do filme, chamava-se A Freira e a Tortura. Acabou sendo um outro diretor, acho que era a Vera Fischer, mudou para Vera Gimenez, eu saí do filme também. E aí fui para o Quilombo, do Cacá Diegues, onde foi um filme de uma grande produção, e então a gente teve muito tempo, muita experiência com o que havia de mais moderno na produção brasileira. Era uma coprodução Brasil-França, e eu era contratado da Gaumont, que era a produtora. Eu tinha passado um tempo estudando na França, não concluí e voltei. Do Quilombo, eu fiz o Areias Escaldantes, fiz um roteiro e fui produzir o filme. Consegui uma verba com um exibidor da Ouro Cinematográfica, o Francisco Lucas, que foi praticamente quem me deu o maior apoio, até porque eu sabia que o filme ia passar. Então ele investiu no filme e depois ele mesmo lançou o filme. Junto, outro coprodutor foi o Toninho Campos, que é do Cine Roxy de Santos, que eu sou de Santos, mas já morava no Rio. E os atores vieram, um chamando o outro. Então o Luiz Fernando chamou a Regina trouxe o Diogo Vilela, a Cristina Che foi vindo, aí eu conheci o Lobão, aí veio o pessoal do Titãs, foi entrando todo mundo. E o nosso esquema, por ser um filme independente, era um esquema que a gente pagava as pessoas, todo mundo recebeu para trabalhar no filme, mas as locações, o figurino, a cenografia, para isso não tinha dinheiro. Então o combinado era quem come recebe, quem não come não recebe. Então prego não come, não tem dinheiro para comprar o prego. E assim foi o filme, fizemos num tempo muito rápido para longa-metragem, não tinha muito negativo. Fizemos, acho que em 30 dias. Depois, o filme teve problemas de distribuição, porque existia a Embrafilme e o filme não foi produzido nem distribuído pela Embrafilme, então eu tive problemas até de ser preso para saber como que eu tinha conseguido dinheiro para fazer um filme, né, quando ninguém conseguia fazer filme sem a Embrafilme. E então teve esse problema de distribuição. Depois eu viajei, o filme foi bem em muitos festivais fora, e eu conheci um produtor chamado Donald Ranvod, que depois produziu aqui filme do Walter Salles, filme da Monique Gardenberg. Ele é inglês, é um produtor estrangeiro, e ele me ajudou no Oceano Atlantis. Então eu comecei o Oceano Atlantis com o apoio dele. Depois não tinha dinheiro para continuar o filme, então eu fui fazendo o filme por etapas. Filmava uma semana, fazia um curta. Aí eu finalizava o curta, levava o curta para os festivais e tal. Aí lá conhecia alguém que me oferecia um serviço, ou a Quanta me oferecia uma quantidade de luz em coprodução. Então a gente conseguiu. Fiz 5 curtas, então foram 5 anos de filme. E aí depois, então eu já tinha bastante curta, sempre fazendo. Aí fiz outros, fiz um média-metragem documentário sobre cinema brasileiro, usando trechos de filmes brasileiros. E aí depois de um tempo fiz um documentário sobre a Helena Meireles, a violeira lá do Pantanal. Consegui assim, eu vendi um carro que eu tinha, foi uma filmagem bem curta mesmo, filmamos o show dela. E depois eu consegui uma coprodução com a Labocine, aqui do Rio, que me deu naquela época era o transfer, né? A quinoscopia passando. Então eu tinha material em 16, eu tinha material em vídeo, eu tinha material em Super 16, tinha material em mini DV, então foi tudo para 35mm e resultou no filme. Depois disso eu agora tive um roteiro selecionado pelo Ministério da Cultura, pela primeira vez, em 30 e tantos anos, né? Que é um outro longa chamado Santo Antônio, que é um filho à procura da sua mãe biológica. Então eu fiz a oficina de roteiro com Orlando Senna e a Conceição Senna. E agora acho que algumas coisas dentro dos mecanismos de financiamento estatal, né, de renúncia fiscal, acho que melhoraram. Existem
Tem um que eles chamam artigo 3º, que é as majors, né, que são as distribuidoras multinacionais, investirem no filme. Então acho que é justo um cara que ganha dinheiro com cinema investir em cinema, do que você ir na Johnson & Johnson, que não tem nada a ver com cinema. No fim ele vai te pedir uma vantagem, que era mais ou menos como as coisas funcionavam, né? Toma lá da cá que calhou naquele filme Chateau, que foi assim, chamavam de recompra. Naquela época a corrupção chamava recompra. Então você dava uma nota fiscal de 100 mil e levava só 30 e depois você se arrumava para... E isso em milhões, né? Você tem 100 mil, então era 5 milhões, 6 milhões, o cara ficava com um valor, a empresa... Mas deixa isso para lá. Então acho que hoje melhorou e alguns mecanismos eu penso em tentar, e sempre com produtores estrangeiros também, que eu acho que o cinema não pode ficar restrito ao seu país. Ele tem que ser uma linguagem que possa se comunicar com outros países, outras culturas, né? Então foram esses 3 longas, são 10 curtas, e agora eu estou tentando fazer um novo longa, que é o Santo Antônio. Então na sua carreira tem 3 longas e 10 curtas. E 10 curtas. Ou seja, é uma carreira produtiva, né? Eu tive muito apoio da Skylight Cinema, que era o Bruno Stropiano e o Renato Padovani, lá em Botafogo, que eles me deram coprodução em tudo que eu fazia. Então eu tinha acesso a moviola, tinha acesso à câmera, o que havia disponível eles me disponibilizavam. Então a gente conseguiu fazer vários trabalhos, sempre muito curtos, e procurei trabalhar com bons profissionais que garantissem uma qualidade, para não cair naquele negócio de ser marginal, de ser maldito, que isso daí só serve para o cara que é do establishment, aí do mainstream, ganhar o dinheiro e você não receber nada, né? Então eles te jogam para a margem e ficam, não, isso aí não é, isso aí não é, e no fim ele está querendo dizer o meu primeiro. Eu sempre digo que sou independente, porque é uma maneira de eu dizer que eu não recebo verba do governo. Já, por exemplo, eu estou na Mostra Brasil Distópico, que é patrocinada pela Caixa Cultural. Então, indiretamente, eu estou recebendo um dinheiro do governo. Então, eu já participei de festivais, já me levaram de avião, hotel, mas eu evito me inscrever em editais, pedir patrocínio Petrobras, BNDES, porque dá um trabalho danado, que é muita burocracia, e no fim ganha os mesmos. Então eu acho que assim, tem 10 prêmios, 8 já estão combinados quem vai ganhar, e 2 vão legitimar o negócio, porque é muita coincidência. Vão dar aparência de, digamos assim, equidade, né, na disputa. Aí, para a gente encurtar o assunto, né, e ir logo no assunto, desde quando a Globo Filmes pode ser independente? A Globo Filmes não bota dinheiro em filme nenhum. Ela vai lá, o cofre abre, o dinheiro do governo, nosso dinheiro, não é do governo, o governo renuncia de receber aquele imposto, desde que ele seja investido na cultura, qualquer manifestação cultural, cinema, teatro, balé, né, orquestra, biblioteca, o que for. Então a Globo Filmes, ela faz o projeto, manda lá, o dinheiro sai lá na esteira, pum, cai dentro da Globo e é feito. E é feito nada, porque são feitos filmes que não acrescentam nada em linguagem cinematográfica, não participam de festivais, porque na verdade são novelas ou são refilmagens de séries da televisão, com atores da Globo, com fotógrafos da Globo, com não sei o que da Globo, tudo da Globo. E aí, não, é independente. Se eu amanhã fizer um filme e eu quiser ser Globo Filmes, é só eu pagar que eu viro Globo Filmes também. Então qualquer filme do Tom Zé, filme, não sei, aí tem lá um custo para você, né? Então, comercial, vou lançar comercialmente, vou gastar 1 milhão de mídia. Se eu der para Globo, eu viro Globo Filmes. Sim. Então eu acho que é um negócio estranho. Entre eu ser independente e a Globo Filmes ser independente, tem uma distância incrível. E o outro dado que eu acho que, assim, que me leva a tentar ser coerente com esse comportamento, é que o cinema tem que virar uma indústria. Você não pode ficar colado no governo. Então você faz um filme e não dá dinheiro nenhum, não tem problema nenhum, porque esse dinheiro não era seu, não era o governo renunciou, e o ano que vem eu tento de novo, eu dou um prejuízo e vou
né? E aí tem problema de imposto, os cinemas arrecadam sei lá, o ingresso custa 15, fica R$ 2 pro dono do cinema, aí paga não sei o que, paga o sindicato, paga isso, paga aquilo, paga um monte de coisa. Então tem todo um erro, né? Então minha esposa, contar a história rápida, me perguntou, mas cinema dá dinheiro? Eu falei, pô, como que não dá? O Harrison Ford separou da esposa, isso já há muitos anos atrás, com 3 filhas, então aquela mulher que, né, que passou a vida com ele, com quem ele teve um relacionamento maravilhoso. Para não ter briga, ele deu metade do dinheiro dele, que eram US$ 500 milhões, que o cara era um ator. Então o cinema dá dinheiro pra caramba. E no Brasil é esse negócio, é colado no governo. Quem é o pior sócio que você pode escolher? É o governo, né? Tá aí a gente vendo aí quanto que esses caras aqui, o Rio de Janeiro, abandonado, governador preso, secretário de saúde preso, secretário não sei do que preso, cara do transporte preso. Os caras acabaram com o Rio de Janeiro, você não sabe nem se volta vivo para casa, não tem polícia na rua, não tem as pessoas abandonadas, nem está sendo assaltado na fila do hospital. O cara vai entrar às 5 horas da manhã para ir para o hospital, porque não tem médico, ainda é assaltado, né? Então, quer dizer, pô, eu vou me meter com um cara desse? Eu pensei até criar uma profissão nova assim, apago foto com pessoas indesejáveis, né? Aquele cara do cinema saindo no brinde com o Sérgio Cabral, porque esses caras eram os melhores amigos do cinema, Eduardo Paes. Agora ninguém quer ser mais amigo do Sérgio Cabral. Então eu acho muito estranho. Você faz, o dinheiro público é usado, então, festival de cinema, oficinas e tal, aí depois você ainda tem que pagar para participar, quer dizer, o cara já usou meu dinheiro para fazer um negócio, e depois se eu não pagar 1.000 e tanto, eu não posso nem ir na palestra. O cinema deveria ter um dia que fosse R$ 2 ou R$ 1, porque aquele dinheiro é de todos, né? Então para onde vai? Que é um negócio muito assim, acho, né? Ou o que eu estava conversando lá no MAN, já que nós estamos nessa mostra com filmes de 1985 em 35mm, que 1%, 2%, 5% fosse destinado à preservação dos filmes, restauração de cópias, e não o cara amanhã ter que entrar num outro edital da Petrobras para conseguir dinheiro para o Nelson Pereira restaurar o filme dele, porque vai ganhar o Nelson Pereira, não vai ganhar o cara lá de Pernambuco, nem no interior de São Paulo. Então você já deveria ter, tudo bem, quer usar a lei de incentivo, tal, mas tanto por cento do dinheiro do filme vai para um fundo de manter o cinema vivo, as cópias, né, a restauração, sei lá. Então eu acho que independente é uma palavra assim meio vazia, né, porque eu sou independente, mas no meu trabalho assim, é quase que excluído. Os caras podendo me tirar, eles me tiram com a maior naturalidade. Fico triste eu, minha mulher e minha filha. Agora, tira um filme que tem dinheiro da Petrobras, do BNDES, se o cara não telefona lá e fala, meu irmão, botei R$ 1 milhão nesse filme, como é que esse filme não vai entrar no festival tal? Então fica aquela... Agora, melhorou. Tem cinema, tem cineastas do Sul, tem cineastas de Pernambuco, tem cineastas do Mato Grosso. Então ele abre uma gama de possibilidades. Mas quem são essas pessoas que julgam os filmes, você não sabe. Quem são as pessoas que analisam os trabalhos? Eu não sei. Porque uma questão que tem, essa questão do independente, porque eu queria tentar entender melhor como que você se vê. Se você se vê como independente, mesmo não achando o termo adequado, mas pela falta de outro, porque é uma discussão que vem muito à tona hoje, é assim, que a rigor todos no Brasil seriam independentes. Olha que loucura. Porque todos dependem ou melhor, porque ou todos seriam dependentes. Dependente, todo mundo dependente. Exato, porque dependem da verba estatal, ou então todos seriam independentes nesse sentido de não terem uma infraestrutura, uma infraestrutura, um sistema industrializado já, né, bem azeitado, né? Então, você se vê como independente? Não, eu sou independente porque eu sou uma pessoa que gosta do cinema, vou continuar fazendo cinema, mas eu não estou nem aí para negócio de mercado, de expertise, mainstream. Eu quero que isso daí continue acontecendo, mas não acho que o cinema está restrito ao código. Então, por exemplo, hoje eu tenho um filme
que passa no Cinemark, Uhum. que é a Ferrari dos exibidores, né? É o número 1 dos exibidores. O filme Helena Meirelles, que é um documentário independente, o presidente do Cinemark me conheceu, falou, você não recebe dinheiro do filme? Eu falei, nunca recebi, se Deus quiser eu não vou receber. Ele falou, eu vou passar seu filme, pode me procurar, vou passar, e nós vamos ganhar dinheiro. Eu falei, não, vamos lá, vamos trabalhar. Então, passou na época, que era 2005, fizemos um bom público. Eu sempre vou nas universidades, vou nas escolas, faço, né, alguma união, alguma parceria com eles e participo do projeto Escola, do Cinemark, onde o ingresso é muito mais barato e você desenvolve uma pedagogia dentro de sala de aula sobre, no caso dela, que é do Pantanal, ou sobre biodiversidade, ou sobre a Guerra do Paraguai, ou mesmo sobre a música pantaneira. E aí eu vou na sala de aula, a gente faz uma matéria e eles vão no cinema e pagam acho que R$5 e tal. Então, quer dizer, se eu estou no Cinemark, eu não posso ser marginal nem maldito, porque eu estou no ranking. Eu estou lá, meu filme está lá no ranking. É verdade. Né? Você puxa o Cinemark, você vai ver lá, Helena Meirelles, a Dama da Viola. E a gente fez 10 mil espectadores que o Cinemark ficou assim, ué, como é que você consegue levar as pessoas? Eu falo, porque eu vou nas escolas que não tem dinheiro, a educação no Brasil não tem dinheiro, mas todo mundo se anima. Então a diretora da escola fica feliz, a professora fica feliz e os alunos ficam felizes porque não vai ter aula, eles vão para o cinema. E o Cinemark é no shopping, então fala, quem for no cinema não precisa vir na aula, aí todo mundo quer ir para o cinema. E algumas professoras universitárias que davam até ponto para quem fosse ver o filme, e a gente tinha esse tema dentro de sala de aula. Então isso daí permitiu de eu tá com o filme em evidência no Cinemark. Mas, entendeu? As pessoas não sei te explicar muito bem. Eu acho que o independente, ele tem chance de sobreviver. Mas o problema que eu vejo é por que nós não investimos do cinema ser autossustentável, ou de haver um fundo, né? Porque aqui tem que ser o número 1. Ou você é Dois Filhos de Francisco, ou não tem lugar para você. Não tem filme para 100 mil espectadores. É tudo 7 milhões, vamos fazer não sei quantos milhões de espectadores. Então eu acho que isso é para o cinema, não é tão necessário que tudo seja, né? Acho que é importante as pessoas irem, se identificarem com história. Até documentários brasileiros, quando começaram a passar nos cinemas sem ser filme de arte, vários filmes eram aplaudidos em cena. A cena passava, o cara batia a palma, porque ele passou a se identificar com os acontecimentos, com os roteiros. Antes, na época da Embrafilme, ainda era mais escandaloso ainda, porque eu acho que o Areias, ele trouxe um benefício, que ele foi um filme feito com pouco dinheiro. E até então não existia filme com pouco dinheiro. Todos os filmes eram caríssimos, porque tinha que comprar uma casa e um carro. E depois, com o que sobrasse, fazia o filme. Entendeu? Então só tinha filme muito caro. Aí fizemos um filme lá, rapidinho, não sei o que. Pô, como é que os caras conseguiu? Quando eles viram, eu já tinha entrado na panelinha, já tinha nadado, já tinha saído, já estava lá do outro lado. Mas me trouxe essa dúvida. Então eu continuo independente. E pretendo conseguir fazer meus filmes sem negócio de edital. Mas vi que melhorou. Algumas coisas são assim, você tem um roteiro, levar na Warner, e a Warner, pelo artigo 3º, que é remessa de lucro, ela é taxada em menos, né, porcentagem. Opa, desculpa. Não, tá gravando. Então eu acho que isso é um progresso. Então não acho que o governo tem que ser. Não, o governo pode se meter, mas o governo não precisa ser o majoritário da regra do jogo. A televisão tinha que comprar também. Tinha que haver todo um, né? Mas sei lá, eu fico achando que as pessoas se acostumaram com esse procedimento, com essa falta de comprometimento com o resultado do filme. Esse mecanismo também de financiamento. Você quer ligar lá? Acho que é a memória. A memória. Esse mecanismo também de incentivo, ele era para durar um certo tempo e depois ele foi prolongado, né? Lembra? Ficou provisório para sempre, como se chama. Desculpa te interromper, Alfredo. Quando era que o pessoal de cinema, ele é adesista, né? Então ele ganhou o Maluf, eu sou Maluf, você tem que me arrumar um dinheiro, que aquele outro que era um sem vergonha, você é o cara. Aí ganha o Fernando Henrique, todo mundo vira Fernando Henrique. Aí ganhou o Lula, você fala, bom, agora vai ser uma coisa, né? Porque essa fatia do bolo ninguém
tinha tido acesso. De repente, os caras que não eram Lula, que foram não sei o quê, todo mundo foi lá, ainda fizeram filme sobre o Lula, cantaram o Lula, não sei o que. Agora tá tudo enroscado aí, todo mundo metido em um monte de coisa. Se fizer uma CPI da cultura, eu sei lá o que pode acontecer. Não tem muito problema. Então eu acho que, né, precisa de dinheiro estatal? Precisa, pô, vamos ajudar aqui, mas sei lá, poderia ajudar para os exibidores, né? Tem o Ponto Cine, que é o Adailton. Pô, um trabalho fantástico. Daqui, um cara desse tem que ser apoiado com dinheiro público, né? Um cinema, cineclubes, tem uma política de fomento, de levar o cinema para as escolas. Eu tenho uma amiga americana que fala isso há muitos anos. Vem o carnaval, tá cheio de estrangeiro aqui, não passa um filme brasileiro na televisão. Então o cara vem, você tá com o país inteiro cheio de estrangeiro e você pega a sua cultura e não passa. Entendeu? Aí depois inventam telecine às 2h30 da manhã. É verdade. Para passar aqueles filmes dos chefes, né? Exato. E Francisco, então, resumindo então, a questão da independência, né? Você, enquanto cineasta independente, em 1985 com Areias e agora em 2001 com a Helena Meirelles. Quais são as diferenças? A diferença que mudou foram os exibidores. Porque antes o cinema ele ficava restrito ao cinema de arte. Então teria aqui no Rio, Grupo Estação, né, onde você poderia exibir seu filme. No Estação Botafogo, num cinema tido como um cinema de arte. Então o filme... Hoje não, com o artigo 3º, que é esse que você pode ter o seu filme distribuído pela Fox, pela Buena Vista, pela Warner, pela Columbia e tal. Então os filmes vão para o shopping, vão para os cinemas, né? O cara botou dinheiro e tal, ele vai investir, vai lançar aquele filme, ele é o distribuidor do filme. Então todo mundo passou a perder o medo, né? Porque no meu tempo de cinema brasileiro, que eu era ainda assistente e tal, se eu fosse arrumar uma namorada, quisesse levar ela no filme, pô, vamos ver um filme brasileiro, já perdi a namorada no início, que o filme brasileiro era muita sacanagem, muito palavrão, grito, né, que era uma coisa sem muita necessidade, porque o microfone não precisa falar alto. Aí não, hoje as pessoas vão, né, você vê o Selton Mello dirigindo filmes maravilhosos, quanta gente, o Lírio Ferreira, né, veio o Baile Luminar, o Baile Perfumado, pô, filmaço. Então tem muita coisa que veio, legal. O Jorge Furtado, apesar de estar na Globo, mas é um realizador que também trouxe. Então acho que depois que começou o próprio Walter Salles, começaram a fazer filmes mais baratos, né, filmes com um orçamento mais enxuto. Aí depois veio aquele problema todo do Chateau, passou a ter auditoria. Então hoje pro cara pensar 2 vezes para conseguir mexer no dinheiro e depois provar que usou aquele dinheiro para o filme. Então acho que foi ficando mais comprometido, mas eu vejo que o gargalo da distribuição e da exibição ainda é insuficiente. Então não adianta você produzir 90 e tantos filmes, que tem filmes bons que nem chegam no cinema porque o cara não arrumou o distribuidor. Eu fui nesse da Helena Meirelles, eu fui numa palestra lá no Festival do Rio, que o filme participava, que era tema era Ancinave, que iam criar Ancinave. Sei que foi um bate-boca horrível. E todos os caras eram dessas majors, das multinacionais. Eles tinham 60 milhões para aportar nos projetos. Aí eles recusaram 30 milhões em projetos, só investiram em 30 milhões. E dizendo que ia piorar, Aí eu falei, pô, vou falar, né? Levantei a mão, pedi para falar. Aí eu falei, pô, mas eu não recebo dinheiro do governo e acho que está melhorando. Aí, pô, foi aquele quebra-pau, os caras queriam cortar o microfone, não sei o que. Aí o Nelson Pereira dos Santos veio pro meu lado. Falou, é isso aí. Aí a plateia toda veio pro meu lado. Aí eles entraram pelo canto. Eu falei, pô, vocês tinham 60 milhões, só escolheram 30. Por que não botaram o dinheiro, então, pros outros filmarem também? Verdade. E aí que o presidente do Cinemark veio, o Valmir Fernandes, também me deu um bom empurrão. Falou, ó, vou passar teu filme, me procura, tá aqui e tal. Que legal. Fui lá e o filme cumpre um papel, e o Cinemark cumpre um papel de valorizar um produtor independente. Sim, né? sem dúvida. Dá uma força para a produção independente. Sim. E ganha o dinheiro dele lá, passando. E nós estreamos com Código da Vinci, Missão Impossível 3. E a gente conseguia gente para levar no filme. Em Brasília nós ficamos
8 semanas em cartaz. Isso é sinal de que há espaço. A UNB deu muita força para o filme. Há espaço para o cinema independente de fato, né, no Brasil, cinema, né, de orçamento. Não, e hoje, uma coisa que a gente pode acrescentar também, o digital, que reduziu o tamanho das equipes e barateou os filmes. Sim. Antes, só uma mala de 35mm, só uma câmera de 35mm eram 6 malas. Você já precisava de um carro para levar a câmera. É verdade. Hoje não, você tem o digital. Eu dou palestra em universidades, eu falo, você só não pode estar sozinho. Se você olhar para lá e não tiver ninguém com você, a coisa está meio estranha. Mas se você tiver um amigo, faz a fotografia, o outro a minha amiga é atriz, o outro manda brasa, porque eu acho que o digital veio para fortalecer também essa variedade de pensamentos, de identidades, né, de manifestações culturais, sair um pouco do negócio de Rio, São Paulo, né, trazer outros realizadores e outros assuntos para frente dos olhos do público. Ok. Então, só para recapitular, em 85 com Areias, eu queria que você só me situasse em relação ao que você seria independente naquela época, e em 2001 com Helena em relação ao que? Porque são contextos que você tinha a Embrafilme, né, e depois e 2001 é um contexto diferente, é o contexto ali mais aberto. Da questão da Ancine, que está, né, emergindo, a Globo Filmes já está aparecendo. Se você puder me dizer, em relação ao que você acha que era independente com Areias, em relação ao que você acha? Não, em 85 era totalmente independente, porque eu não passei nem na porta da Embrafilme. E depois de ter feito o filme, fui preso 2 vezes para saber como que eu tinha feito o filme, se eu lavava dinheiro, se eu era traficante, como é que eu fiz um filme com pouquíssimo dinheiro e cheguei no fim, o filme estava pronto e ia passar no cinema sem pedir licença lá para a chefia lá, capo da Tuticap lá, para a máfia. Então ali foi problema, tanto que eu tive que ir para fora para poder ter o filme entrava e tinha problema porque a Embrafilme, eu fui convidado no festival da Itália, que a Embrafilme disse que o filme não representava o Brasil, porque não tinha sido feito, né, pela Embra, produzido nem distribuído. Então eu cheguei lá na Itália, ainda fui detido lá também com uma cópia por exportação ilegal. Nossa. Aí o Donald Ramvaud, esse inglês, conseguiu um distribuidor francês que comprou o filme e me trouxe de volta, né, para eu poder participar das coisas. E já na Helena Meirelles, aí já não há mais eles já não têm mais o controle. Eles perderam o controle daquela que só filmava aquela meia dúzia e tal, que tinha que ter dinheiro sempre com fulano. Então, e apareceram outros realizadores importantes, como esse que a gente falou aqui, Jorge Furtado, o próprio Walter Salles, Monique Gardenberg. Então, né, até na época do Collor, porque o pessoal só acostumado com o bem bom. Aí o Collor veio e cortou tudo, fechou a porta, botou nada em substituição. Também não foi uma boa coisa, porque desempregou todo mundo e não apresentou uma solução. Foi uma retaliação apenas. Depois, não, aí começou a lei Sarney, lei Rouanet, né, foram sendo aprimoradas e tiveram que abrir. Então, quem se organizou e tal, conseguiu. Depois, aí eles vão mexendo a instrução normativa daqui, dali, não sei o quê. A Globo Filmes, hoje, acho que é quem mais produz. E aí você vai ver, vai que cola, não sei o quê. Com todo respeito às pessoas que fazem, mas, pô, isso daí eu vejo na televisão. Isso daí não é cinema, que nem película não é mais, é tudo digital. Então pega lá começou com aquelas, era o Alto da Compadecida do Guel Arraes, que foi um ótimo minissérie, virou um filme e fez sucesso porque é uma história, Ariano Suassuna, né, é uma senhora história, Fernando Montenegro, Lima Duarte, próprio Matheus Nastergalli, Celton. Então você vê, o Matheus Nastergalli fez um filme, dirigiu um filme. O Celton Mello já está no 3º filme. Então acho que começaram a aparecer outras cabeças que vão também abrindo alguns espaços. Mas a galera, né, do oficial também não abre muito espaço, não. Então eu acho que melhorou, a tendência é melhorar cada vez mais. Eu acho que os festivais precisam aceitar mídias diferentes também. Agora tem um negócio tal do VCP, DCP, que tudo tem que ser, não sei, país que não tem saúde, não tem educação, você, pô, sua sangue para fazer um filme, o cara ainda quer, não, tem que ser no digital, formato pipipico, pô, você não sabe o que é fazer um filme.
Então tem filmes aí. E tivemos Cidade de Deus, então acho que abriu, né? Abriu. Parou de ficar aquela briguinha de São Paulo com Rio, cineasta. Então o Ares foi problema, foi independente problemático, e o Helena Meirelles já foi independente solucionático. Que já foi uma coisa assim, né? E pode, vai pra cá. E ela também, que é uma personagem riquíssima, né? Da nossa cultura. Ganhamos prêmio na Itália, o filme passou na França, ganhamos prêmio aqui no Brasil. Então foi uma experiência muito, muito rica, que eu não sou do documentário, né? Então, mas eu achei que ela era uma personagem assim, me identifiquei com isso. Bom, eu tenho que ir lá no outro país, fazer sucesso lá, pro meu país me aceitar, senão estou excluído do jogo. Então eu venho nessa luta aí. E acho até os festivais às vezes um pouco excludentes, né? Porque a maioria dos filmes não passa. Pô, podia ser, Noite de Gala, Tapete Vermelho, só cabe 8 filmes. Então beleza, vão passar 8 filmes. Agora, quem quiser passar o filme 8 horas da manhã, vai passar tudo. E aí o cara, pô, minha mãe, vai lá ver, meu filme passa às 8 da manhã. E pelo menos você incentiva. Agora você manda, aí, pô, não entrou nesse. Aí manda no outro, não entrou. Aí você vai ver, vai assistir a mostra e fala, poxa, mas por que não poderia também ser um pouco maior? É inglório o negócio, só para não perder o hábito, Francisco, vamos falar um pouquinho só de ficção científica, afinal de contas, independente e com 2 longas, um longa, sem dúvida alguma, ficção científica, é o Oceano Atlantis, né? É um futuro distópico, né, e tal. O Areias, ele tem ele pode ser ficção científica, pode ser também tratado como um filme musical, né, um filme mas enfim, novamente você está aí, pelo menos bebendo nessa fonte da cultura pop, desses ícones. Aí anos 80 a gente tinha um imaginário de futuro muito interessante, né? Tudo que era 2000, anos 2000. O filme se passa em 1990. Sim, tem isso também. Ele era filmado em 85, era um futuro próximo. Futuro próximo. Me fala um pouquinho assim, como que é ser independente e se meter justamente com ficção científica? Não, o Areias aconteceu uma coisa curiosa. Eu sempre desenhei, né, e faço a decupagem, então tudo eu escrevo no meu roteiro. Eu tinha o Antônio Luiz, o fotógrafo, que foi um grande responsável pela imagem ficar bonita do filme, assim, sensacional a fotografia dele, ele é um fotógrafo maravilhoso também. E então eu tinha tudo escrito, decupagem, plano, tal, corta daqui. Aí o primeiro dia de filmagem meu roteiro sumiu. Alguém da minha equipe mesmo sumiu com o meu roteiro e não me devolveu, porque eu falei, sumiu meu roteiro e tal. Eu era o diretor do filme e eu o produtor do filme. E naquela época era... E sumiu, não apareceu. Então ali eu falei, não tem roteiro. E tudo que estava escrito no roteiro realmente não acontecia. Então, o cara vem de moto, para a moto, tira o casaco. Pô, não vai dar pra ele vir de moto, porque a moto é do namorado da minha irmã. Mas eles saíram pro cinema, mas o meu vizinho tem uma bicicleta, emprestou a bicicleta. Então o cara vem de bicicleta, tira o casaco. Pô, o casaco também não dá, que é do meu pai tá resfriado.